Bem, vamos continuar a tutela das obrigações de fazer e de não fazer. O grande princípio que rege a execução, a efetivação das obrigações de fazer e de não fazer, é o princípio da primazia da tutela específica. Aliás, esse é um dos grandes objetivos de um devido processo legal, né? O objetivo é que o processo possa dar a quem tem direito tudo e exatamente aquilo a que a pessoa, aquilo que o demandante tem direito, né? Nem mais, nem menos, mas também dar exatamente tudo aquilo que a pessoa tem direito, ou seja, que a obrigação seja cumprida na forma que foi estipulada no plano das relações materiais, né? Por isso, primazia da tutela específica, né? Este é o ponto. Este imperativo nós encontramos no Código de Processo Civil, né? Artigo 497, estabelece que nesta ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, ou seja, uma prestação de conduta, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica. Veja o verbo no imperativo, né? Concederá a tutela específica. Esse é um ponto extremamente importante. Tutela específica significa o juiz vai determinar que se cumpra exatamente aquilo que foi estipulado. Isso garante efetividade ao processo, né? A maior garantia de efetividade. Aqui é um ponto em que as pessoas fazem confusão entre efetividade e celeridade. A celeridade tem a ver com a velocidade do processo, com a velocidade com que o resultado é prestado. Agora, a efetividade está ligada à ideia de máxima coincidência, não necessariamente com a celeridade, não com rapidez. O processo efetivo é aquele que dá aquilo exatamente que é devido a quem vai ao Poder Judiciário, nem mais nem menos, dá à parte exatamente tudo aquilo a que ela tem direito. Este é o ponto, né? Essa é a primazia da tutela específica, é isso que se busca no processo, né? Que o processo possa dar tudo e exatamente aquilo que a pessoa tem direito, verbo no imperativo. O professor Humberto Teodoro Júnior, por exemplo, destaca sobre essa questão de que o juiz concederá tutela específica. Ele constata a eliminação do arbítrio judicial nas conversões das obrigações. Conversão de obrigações de fazer, de não fazer, em obrigações de indenização. Antigamente, o sujeito ia ao Poder Judiciário, diante de qualquer obstáculo, determinava-se a conversão em perdas e danos, né? Hoje não. Todos os esforços devem ser feitos pelo Poder Judiciário para que se cumpra exatamente aquilo que é devido. Ou seja, se o sujeito tem que outorgar uma escritura, a sentença judicial vai determinar a outorga de escritura. Ponto. Não vai determinar uma reparação, uma indenização, que é uma tutela genérica, uma indenização por perdas e danos. Às vezes você comprou uma propriedade, um apartamento, você quer um apartamento, você quer a sala comercial, você não quer receber o dinheiro que você deu de volta e nenhuma indenização. Você precisa exatamente daquele imóvel que você conseguiu comprar. E o que o processo judicial tem que lhe dar é exatamente aquilo que você tem direito, nem mais nem menos. Mas isso é tutela na forma específica. Então o juiz não pode, em regra, forçar o credor a se satisfazer com a indenização de perdas e danos, né? Esse é o ponto ressaltado pelo professor Humberto Teodoro Júnior. Eu gosto de dar um exemplo relacionado à tutela do meio ambiente, né, e relacionado à reparação do dano ambiental. A legislação ambiental diz que, diante de um dano ambiental, deve-se buscar recuperação, restauração, compensação ou indenização, mas não uma coisa ou outra. Degradou-se uma área, a área tem que ser recuperada.
Se não for possível a recuperação, a sua restauração. É que você pode estar perguntando agora qual a diferença entre recuperação e restauração. Calma, eu já lhe mostro na legislação ambiental. Não é possível recuperar ou restaurar a área que foi desmatada, reflorestar. Vamos pensar numa compensação ambiental para aquela população, daquela bacia hidrográfica. Vamos pensar, por exemplo, na preservação de uma outra área, seja equivalente. Isso é uma compensação. Ou então, como última ratio, não é mais possível, porque já houve uma edificação, não é o caso de compensação, vamos pensar numa indenização, a reparação dos danos causados ao meio ambiente, mas como última ratio, né? Usando aqui da linguagem dos penalistas. Olha o que diz a Lei 9985 de 2000, ela é conhecida como Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Ela diz, isso é uma tutela específica, né? E recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada. Pode até ser diferente da condição original, mas se a área for degradada, ela tem que voltar a ser uma área não degradada. Agora, não sendo possível a recuperação, a restauração, restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da condição original. Então aqui é um esforço, né? Não vai levar a uma condição de não degradação. Eu vou dar um exemplo aqui em áreas contaminadas. Houve a contaminação de uma água subterrânea. Às vezes não é possível que você consiga remover toda a contaminação daquela água subterrânea. Pois bem, então é possível a recuperação, mas vamos restaurar aquele ecossistema. Né? Vamos diminuir aquela contaminação aos níveis mais baixos possíveis. Isso é o esforço para a restauração da área. Então, esse é um ponto muito importante ao qual deve se dedicar o direito ambiental, né? Alcançando este ponto. Agora, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica. Eu quero que você observe aqui, eu falei que eu ia ler alguns dispositivos mais de uma vez. Continuando, né? O grande objetivo é a tutela específica, né? A forma de máxima coincidência possível com aquilo que é devido, ok. Antigamente, se eu pegar aqui a redação do Código de Processo Civil anterior, o de 73, que foi alterado, né, para a inclusão dessa redação do artigo 461, ele falava assim: na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E o atual trocou a palavra obrigação por prestação. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer. Será que houve uma simples troca de palavra, etc? Qual que é agora o ponto a ser ressaltado? O que, que eu estou querendo demonstrar aqui? Muito se discutia se essa técnica de tutela propiciada pelo artigo 497, atualmente, se ela poderia ser utilizada quando há um dever de fazer ou de não fazer alguma coisa que não decorre de uma relação obrigacional. Um dever que decorre, por exemplo, diretamente da lei. Eu não dei o exemplo aqui do meio ambiente, direito ambiental. Então, há deveres que decorrem diretamente da lei, das relações familiares, né? Meio ambiente, relações familiares, os deveres entre os cônjuges, os deveres que têm os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais, ou seja, os parentes entre si. Eles não decorrem de uma relação obrigacional, não decorrem de um contrato que foi celebrado necessariamente. Por exemplo, os pais não celebram nenhum contrato com o filho, mas têm deveres de fazer ou de não fazer em relação ao filho.
Então, aí a importância de você observar o avanço do Código de 2015. Ele passou a mencionar não apenas deveres que têm por fonte relações obrigacionais, e fala em prestação, então deveres legais. Então, a técnica do artigo 497 de se buscar uma tutela específica é uma técnica que pode ser empregada em diversas situações, não só aquelas que envolvem relações obrigacionais. Então, quando o CPC fala em prestação, ele permite tutela específica não só em face de deveres que decorrem de um contrato, por exemplo, celebrado pelas partes, mas abrange deveres jurídicos em geral. É por isso que, se você for ao artigo 536, parágrafo 5º do Código, ele vai dizer: o disposto neste artigo, o 536 é um artigo que busca o cumprimento de sentença que tem por objeto obrigações de fazer e de não fazer, ele diz: aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer, de não fazer, de natureza não obrigacional, ou seja, aqueles que decorrem diretamente da lei. Aqui alguns exemplos. Deveres relacionados aos direitos reais, por exemplo, você tem um imóvel, você tem que suportar uma relação obrigacional, desculpe, uma servidão, que decorre de um direito real, não de um direito obrigacional. Deveres relacionados ao direito de família, né? Relações de parentesco, por exemplo. E aqui, muito importante, a tutela em face do ilícito, né? Tutela inibitória, tutela de remoção do ilícito, né? Ou seja, tutelas contrárias à ordem jurídica. Pode, por exemplo, o Ministério Público valer-se do 497, do 536, para conjugado com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 3º, para impor ao réu cumprimento de obrigações de fazer, reflorestar uma área, não degradá-la, etc. Fazer, não fazer, obrigações que decorrem da lei. Pode ser utilizada essa técnica e a mesma técnica executiva? Sim. No que couber, sim. Este é o avanço do Código de Processo de 2015 do Código atual. E olha aqui, passando para um outro tema, a percepção de que o juiz não está adstrito essencialmente àquilo que foi pedido pela parte na petição inicial. Nós vamos ver que o código diz: olha, se não for possível um resultado absolutamente específico, na exata forma onde ou como a obrigação foi assumida ou o dever imposto pela lei, o juiz poderá determinar que se busque um resultado prático equivalente. É um processo civil de resultados, como diz o professor Dinamarco. Se você não pode buscar o resultado exatamente na forma prevista em lei ou no contrato, você pode, por meio da ação do 497, por meio da técnica de efetivação, artigos 536, 537 do Código, buscar um resultado prático equivalente, ainda que ele não tenha sido imposto originariamente na sentença, ou um resultado equivalente que não era exatamente aquele previsto no contrato. Veja, o ponto é muito importante e merece aqui até que se frise esta questão. Lembre-se, antigamente, quando a obrigação de fazer ela se tornava uma obrigação impossível de ser cumprida, converte-se em perdas e danos. Tudo tem um preço, tudo tem um valor, transforma-se numa obrigação de pagar quantia. A técnica processual diz o seguinte: não, 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 não. Não é possível tutela específica, não vamos converter imediatamente em uma tutela equivalente, desculpe, em uma tutela genérica, em uma indenização por perdas e danos. Vamos buscar um resultado prático equivalente. Né? Ou seja, não é exatamente aquilo que foi determinado na sentença, aquilo que foi determinado no contrato, mas antes de se determinar conversão em perdas e danos, vamos buscar algo equivalente.
Você não pode reflorestar aquela área, vamos reflorestar outra. É este o ponto. É isto o que se busca. É isso que eu quero que você observe aqui neste ponto, né? Busca do resultado prático equivalente. Então, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Um resultado que não seja totalmente coincidente, conforme nós dissemos, né? Aqui uma parte da doutrina costuma dizer, olha, há uma mitigação da chamada congruência objetiva, daquela vinculação que o juiz tem em relação ao pedido. O Código de Processo Civil, em dois artigos importantes, 141 e 492, ele diz que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado e proibido conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. É vedado. É proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. É uma regra de congruência que diz o seguinte: o juiz tem que decidir o pedido feito pela parte, nem mais, nem menos, exatamente aquilo. Na tutela das obrigações de fazer e de não fazer, haveria, pelo menos, ao menos, uma mitigação desta exigência de congruência. Por quê? Porque o juiz, ainda que tenha determinado tutela específica na sentença, ele pode determinar a busca de um resultado prático equivalente. Eu imagino você que o Ministério Público, por exemplo, moveu uma ação para impor ao réu a obrigação de adotar uma técnica X para descontaminar a área. Ora, a partir de um determinado momento constata-se, olha, essa técnica hoje não é a melhor técnica, existe outra. Então o juiz pode determinar o emprego de outra técnica, não exatamente aquela que havia sido determinada na sentença. A este poder de adequação, esse poder de buscar um resultado prático equivalente. E esta adequação não depende nem mesmo de que a parte tenha feito um pedido subsidiário na petição inicial, né? Claro, há um poder de adequação, como todo poder de adequação, devem-se olhar os postulados, a proporcionalidade, a adequação, menor onerosidade, não há uma absoluta liberdade, né? E tem mais, o juiz pode determinar aqui uma dupla adequação. Atenção, ele pode adequar a prestação, como ele pode adequar a medida executiva que ele está utilizando para a efetivação da obrigação. O que eu quero dizer com isso? Essa dupla adequação, esse poder que tem o juiz. Então, uma ação que procura impor cumprimento de uma obrigação de conduta, imagine que o juiz determinou que se faça assim, exatamente como foi estabelecido. Tem que praticar esta conduta. No curso do processo, descobre-se que hoje o melhor não é aquela conduta. Então ele determina uma equivalente. Busca de um resultado equivalente. Ok. Este é um aspecto do poder de adequação. Imagine que para conseguir efetivar essa decisão, o juiz determinou uma demolição, uma remoção de uma obra, de uma construção, demolição. Ele pode, na busca de um resultado equivalente, determinar, olha, não há demolição, mas a adequação da obra que se tornou possível agora em função de alguma mudança, inclusive uma mudança legislativa. Há sempre esse poder de adequar tanto a prestação, a conduta a ser praticada, quanto a medida executiva a ser utilizada pelo juiz na prática forense. Ok? Com o caminhar, nós vamos observar estes aspectos.
Os processualistas civis, né, Fórum Permanente de Processualistas Civis, aprovaram um enunciado 525 dizendo: a produção do resultado prático equivalente pode ser determinada por decisão proferida na fase de conhecimento do processo. E também é possível por decisão proferida durante a fase do cumprimento da sentença. Este poder de adequação ele também não tem um momento específico para que ele ocorra no curso do processo. Pode ser no momento da execução, no momento da efetivação? Sim, uma ampla possibilidade. Então, o juiz pode determinar a substituição de um produto, não tem mais aquele produto, exatamente aquilo. Determina a substituição por um similar, por exemplo. Ele mandou adequar uma atividade, ele tinha interditado a atividade, o exercício daquela atividade. Não, agora descobriu-se que é possível a instalação de um filtro que vai impedir a contaminação do curso d'água. É sempre possível esse poder de adequação. Né? Isso é um ponto importante. Aí a doutrina discute se a busca de um resultado prático equivalente é uma tutela específica ou não, ou se ela é uma tutela substitutiva ou subsidiária. A esta divergência doutrinária. Então, estudando os diversos autores, a gente percebe que há uma certa divergência. O professor Humberto Teodoro Júnior diz, olha, isso não deixa de ser tutela específica. Tutela pelo resultado prático equivalente não deixa de ser uma tutela também específica da obrigação. Mas a verdade é que não é exatamente coincidente. Né? E agora, a terceira possibilidade, a terceira etapa, além, busca-se a tutela específica. Não é possível? Tutela pelo resultado prático equivalente. Não é possível última ratio, tutela genérica, também chamada de inespecífica ou tutela substitutiva. Essa, inegavelmente, é uma tutela substitutiva, né, que envolve a conversão em perdas e danos como última ratio, né, como última situação a ser buscada, né? Última ratio. Obrigação somente será convertida em perdas e danos, por isso última ratio somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou, se impossível, a tutela específica, a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então temos aqui duas hipóteses, nós vamos analisar. Vamos observar então, fixar, isso é uma tutela genérica. Não se obteve a tutela específica, tutela genérica, conversão em perdas e danos. Não houve possibilidade de se cumprir a conduta, o fazer ou não fazer. Haverá transformação, conversão, inclusive, do eventual procedimento para um procedimento de execução por quantia. Pode ser instaurado, inclusive, um incidente processual para apuração das perdas e danos no mesmo processo. Não é o caso de extinguir o processo, converter o processo para que se busque a indenização por perdas e danos. Né? Imagina aquela discussão, aquela situação, né? Uma divergência entre as partes, né? Envolve, primeiro, a obrigação de fazer, o sujeito torna impossível a obrigação de fazer, né? Ou se torna por culpa de uma das partes, ou então porque perece a possibilidade, né? Da obrigação de fazer, houve venda do bem sobre o qual iria ser praticada a conduta, houve transmissão, o falecimento da parte, ou seja, converte-se em obrigação de perdas e danos, como última ratio. Mas na busca-se ainda de uma tutela jurisdicional sem extinção do processo por perecimento do objeto. De olho no direito material, Código Civil, artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação. A ele só imposta, porque é infungível, ou só por ele execuível. Né? O Código Civil, ainda no artigo 248, diz, então, a impossibilidade, né? E se a prestação, de fato, tornar-se impossível por culpa dele, por culpa do devedor, responderá por perdas e danos. Então, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor, que se recusa a cumprir a prestação, ou porque
por culpa dele, por exemplo, estava em mora, ela se torna impossível. Então aí busca-se como última ratio indenização em perdas e danos. Interessante aqui, né, para você saber responder a questão em concurso, é a questão da impossibilidade. A impossibilidade que leva à resolução do negócio, portanto, e que leva à conversão de uma obrigação de fazer em obrigação de indenizar, é aquela impossibilidade superveniente. Por quê? Uma impossibilidade originária do negócio, as pessoas entabularam um negócio cuja obrigação é impossível, isso é causa de nulidade do negócio jurídico, como diz o Código Civil no artigo 166, inciso 2. A gente está falando de uma impossibilidade superveniente. A originária leva à nulidade do negócio. A impossibilidade superveniente pode levar à resolução ou à conversão em perdas e danos, né? Claro, e que seja imputável ao devedor, né? Haja culpa. Então há uma conversão. Duas hipóteses, voltando ao sistema de tutela processual. Voluntário, porque o credor quer, ele não quer mais a obrigação de fazer a mora do devedor e ele não quer mais o cumprimento da obrigação de fazer. Então ele requer a conversão em perdas e danos. Ou chamada conversão involuntária ou compulsória, porque é impossível a tutela específica ou obtenção pelo resultado prático equivalente. E o código determina, o código de processo, a técnica processual determina a conversão em perdas e danos. Alguns autores ainda acrescentam a hipótese de onerosidade excessiva. Há quem sustente que esta conversão a requerimento do autor é um direito potestativo dele, né, do autor. Essa novação da obrigação objetiva, né, ou seja, porque altera a prestação, não o sujeito, mas a prestação unilateral. E em caso de mora, há quem sustente que seria um direito potestativo do credor em caso de mora. Ou seja, o credor, havendo mora, ele é livre para optar. Ou ele parte para a execução específica, ou ele já pede imediatamente a conversão em perdas e danos. Há quem veja, então, como sendo um direito potestativo. Não há direito à conversão no caso de tutela de direitos indisponíveis. É muito importante chamar sua atenção para este aspecto. Então, quando a gente está dizendo ali, lendo o Código de Processo, haverá conversão em perdas e danos a requerimento do credor, ou então porque a obrigação se tornou impossível, espera lá. Se há uma ação civil pública que busca um reflorestamento da área, o Ministério Público, para ele, Ministério Público, a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado é indisponível. Então, não há uma opção em converter em perdas e danos. Essa hipótese não existe. Quanto à tutela de direitos disponíveis, há quem sustente, né, que é um direito potestativo. Lembra o que é direito potestativo? Aquele direito subjetivo, por excelência, né, que dá ao credor a possibilidade de escolha sem qualquer possibilidade de impedimento por parte do devedor. Né? Tem que submeter a esta situação. Né? Então, nesses detalhes. A conversão pode ser requerida pelo autor na ação de conhecimento, diretamente. Ele diretamente já ajuiza uma ação de indenização. Ele pode requerer, o autor, ele buscou a tutela específica, mas diante da mora ou da impossibilidade, ele pede a conversão no curso da ação de conhecimento. Pode ser pedida mesmo após o trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, e pode ocorrer durante a fase de cumprimento de sentença, conversão em perdas e danos. Resolução da obrigação é uma outra hipótese. Aqui você não deve confundir resolução com rescisão e com resilição. Né? Estude lá no direito material. Resolução, rescisão e resilição. São hipóteses tratadas, por exemplo, pelo professor Orlando Gomes.
Resolução decorre do inadimplemento. Resolução do contrato. Deixa de haver a obrigação. Então, pode ocorrer a resolução pura e simples, sem o dever de indenizar? Também é uma consequência possível? Sim, quando não há culpa do devedor. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Você que faz direito, você sabe que é importante usar a expressão correta. Resilição é distrato. Rescisão por vício. Resolução pela impossibilidade do cumprimento da obrigação. Resolve-se o negócio, né? Então você que faz direito tem que estar atento ao melhor vocabulário aí para empregá-lo. As medidas necessárias à satisfação do exequente. E aí nós vamos partir no próximo bloco para estudar de que forma são empregadas as técnicas processuais para a efetivação das medidas que podem ser utilizadas. Ok? Vimos importantes aspectos da tutela jurisdicional. Vamos encerrar esse bloco aqui.